Baruchim Abaim, muito bem-vindos para mais um shiur maravilhoso com a ajuda de Hashem sempre. É incrível, meus queridos, como de fato é de gargalhar, incrível, como que a nossa Torá Kedoshá, ela contém, ela aborda de verdade qualquer tipo de assunto, é maravilhoso. E o tópico que a gente vai falar hoje, ele é de interesse geral. Sempre a gente tenta procurar um tópico que tem a ver com a gente hoje aqui, mas esse tópico parece que ele tem uma vontade, uma sede geral, pessoas mais conhecedoras e menos conhecedoras. Eu queria abordar ele no prisma da Torá e ver até onde ele é verdade e o que é lenda dentro desse tópico. Vamos lá, pessoal. Começamos por aqui. No fim do livro de Bereshit, no capítulo Memtet, Pasuk Chavbet, Memtet Chavbet, tem um pasuk muito interessante. Eu queria começar o nosso assunto por aqui. Yaakov, ele vai dar uma brachá para cada um dos seus filhos. Yaakov, terceiro dos avot, 12 tribos, ele vai dar uma brachá para cada um dos seus filhos. Chega a vez dele dar brachá para Yosef. Quando chega a vez de ele dar brachá para Yosef, ele fala o seguinte pasuk para a gente. Ben porat Yosef, ben porat aleain. Olha, Yosef, você vai ganhar uma brachá, que você vai ser chamado aleain, sobre os olhos, acima dos olhos. Benot tzada aleishur. Assim termina o pasuk. O que isso quer dizer? A palavra Yosef, assim explica o Kli Yakar. A palavra Yosef vem da palavra Lehosif, em hebraico Musaf. Lehosif quer dizer acrescentar, crescer, multiplicar. Como a gente fala no pasuk, Yosef alechem elef peamim, que a gente cresça vezes 1000. Yosef ben porat Yosef. Yosef, Yaakov viu dentro de Yosef, Yaakov era um profeta, ele viu dentro de Yosef que Yosef tinha esse privilégio, essa vitamina, essa bênção de ser algo que multiplicava, que crescia, que tinha muita brachá. Inclusive Yosef, está escrito no final desse pasuk, Benot tza'ada leishur, as mulheres subiam no muro quando Yosef passava para ver ele do outro lado. Yosef era maravilhoso fisicamente também. Diz o pasuk, olha, Yosef, Yaakov falando, vou te dar uma brachá, para que você, com toda essa simpatia, com toda essa beleza, com toda essa brachá de se multiplicar, de Lehosif, Yosef, acrescentar ou multiplicar, você vai ganhar uma brachá aleain, que o olho do vizinho não vai prejudicar a você, Yosef. Assim, explica o Kli Yakar este pasuk, e assim parece que a grande maioria dos outros comentaristas também, se não igual, muito parecido, explica o pasuk. Ou seja, Yosef, pelo fato dele ser bonito, pelo fato dele crescer, se multiplicar, ele foi para o Egito, virou rei, etc e tal, quase que rei. Então, isso causa com que o olho do vizinho ficasse em cima dele. Yosef ganhou uma bênção, uma brachá, que o olho do vizinho, apesar de ficar em cima dele, que não o prejudique. Inclusive a Gemara no Tratado de Brachot, na página 20a, conta pra gente que Rabi Yochanan se sentava na porta do mikve. Quando as mulheres iam para o mikve, Rabi Yochanan sentava na porta do mikve, e assim na saída, quando as mulheres saíam do mikve e depois ficariam grávidas, diz o Talmud, por que Rabi Yochanan ficava na porta do mikve, que as mulheres iam ver a beleza dele, e depois iam ter no futuro filhos bonitos, parecidos como Rabi Yochanan. E Chachamim perguntam para Rabi Yochanan, está certo que você está fazendo uma coisa maravilhosa, e aí as pessoas vão ter filhos de forma física e espiritual bonitos, mas olhem que palavras, pessoal. Lo kamistaf mar mi'enabisha, diz a Gemara, em aramaico, será que você, Rabi Yochanan, não tem medo do Ain Hara, do mal olhado, que é o assunto do shiur de hoje, Bezrat Hashem? Será que você não tem medo do Ain Hara? Tá certo que você sentar na porta do mikve e as mulheres olharem para você, e depois elas vão ficar grávidas, elas vão ter filhos parecidos com o que elas viram antes elas estarem com os maridos, ok? Mas ainda assim, você está lá porque você é tão bonito, Rabi Yochanan,
para impactar de forma física e espiritual essas senhoras, mas ainda assim tem uma pergunta aqui. Você está se projetando como uma pessoa bonita, que de fato era, mas você não tem medo, Rabi Yohanan, do Ainara, do mal olhado? Rabi Yohanan diz, não se preocupem, eu sou descendente de Yosef, como a gente acabou de falar 2-3 minutinhos atrás. Yosef, quando ganhou a brachá do seu pai, Yaakov, a gente falou que o passuco que ele ganhou a brachá, a bênção, era Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, que Yosef ganhou a brachá de estar acima do olho. O olho não conseguia atingir Yosef. Ou seja, a gente vê daqui algo muito interessante, que para que a pessoa não seja afetada pelo Ainará dos demais, pelo mal olhado dos demais, ela precisa ganhar uma brachá especial, porque Yosef ganhou uma brachá de Yaakov para ser protegido. Rabi Yohanan diz, olha, já que eu sou descendente de Yosef, já que nós, Yehudim, somos frutos de Yosef também, então a gente tem a brachá de Aleain, de estar acima do olhado do vizinho. Mas se não fosse por isso, o olho da pessoa alheia, quando olha para nós, ou olha algum bem nosso, isso de fato sim tem uma influência. Parece então que de fato esse conceito de Ainará não é lenda, existe. Porque Yosef teve que ganhar uma brachá, e Rabi Yohanan disse, eu sou descendente de Yosef. Mas se não fosse por isso, teoricamente, ou na verdade na prática, o Ainará sim me afetaria. Pergunta, meus queridos, o que é Ainará? O que é o mal olhado? Como funciona isso? O que é isso? Fiquei procurando bastante, que de novo, pessoal, a gente pode falar sobre um assunto, ele pode ser verdadeiro ou não. Mas sempre com a ajuda de Hashem, eu sempre peço para Hashem me ajudar durante a preparação do shiur e quando falo o shiur também, que seja sempre com as fontes da Torá Kedoshá. Quando a gente usa fontes da Torá Kedoshá, essa é a vontade de Hashem, essa é a opinião de Hashem. O que é o Ainará, pessoal? Como funciona isso? Que é uma Mishnah muito interessante, em Pirkei Avot, eu costumo dizer sempre que é bom a gente lembrar que as Mishnayot são nada mais, nada menos, as Gemarot, um pedacinho como se fosse do cérebro de Hashem, assim que Hashem pensa. No capítulo 2, na Mishnah 11, em Pirkei Avot, está escrito o seguinte, Ainará, Yetzerará, Vesinat Abriot, Mutzim et Adam min haolam. Tanto o Ainará, o mal olhado, 2, o Yetzerará, o instinto negativo, e Sinat Abriot, e as pessoas detestarem uns aos outros, isso Motzi et Adam min haolam, faz com que a pessoa saia do mundo, não viva bem. Então dá para entender muito bem que o Yetzerará faz a pessoa se comportar mal e ele pede os méritos do Olam Haba e vive mal nesse mundo também. A pessoa detestar outros e outros detestarem ele também faz a pessoa viver mal. Ok, mas o que é essa ideia que o Ainará tira a pessoa do mundo? Tem 3 coisas que tiram a pessoa do mundo. Ainará, Yetzerará e Sinat Abriot, que é a pessoa não saber viver bem com os outros. Como funciona o Ainará? Que esse é o assunto de hoje, a gente vai se ater somente à primeira parte dessa Mishnah. Rabbeinu Yonah, que é um dos Rishonim, época de Rashi, e é o comentarista em Pirkei Avot, sem desmerecer nenhum outro, mas Rabbeinu Yonah é um dos comentaristas fundamentais em Pirkei Avot, traz umas palavras, pessoal, impactantes. Diz Rabbeinu Yonah para a gente o seguinte, eu vou ler para vocês 10, 12 palavras. Mishe'eino sameach bechelko. Como funciona o Yetzerará, o Ainará, diz Rabbeinu Yonah? A pessoa que não está satisfeita com o que ele tem, Venatan enav bechavero, ele começa a olhar o carro do amigo, a casa do amigo, o marido do amigo, a esposa do amigo, qualquer coisa, o trabalho do amigo, os filhos ou o que for, e Ashir mimeno, uma pessoa mais rica do que ele, Matai Ashir, quando eu vou ficar tão rico quanto ele, Osher gadol kamou, quando eu vou ter tanta riqueza quanto ele ou qualquer outra coisa. Diz Rabbeinu Yonah, o que acontece? Achomer mikol asher lereu, uma pessoa que ele fica, em português a gente fala secando, né? Fica olhando forte a propriedade do amigo. Olha pessoal, nem que interessante o que acontece. Avir olemina machshavá, aí sai um certo tipo de ar, algo que a gente não consegue ver,
desse pensamento de olhar para o outro e ficar com ciúmes dele e colocar em Ará, Vesoref etadavar she'ain baem, e queima o que a pessoa ficou olhando, she'ayin baem, que a pessoa ficou olhando bem no Ará, Vegam kirbo esaref, e a pessoa própria também fica mal, achar shemitaver edvarim sheinam shelo, uma vez que a pessoa ficou com vontade de algo que não é dele. Ou seja, diz Rabbeinu Yonah, da onde surge o Ain Hara? Do fato de nós não estarmos satisfeitos com o que a gente tem, porque a gente está satisfeito com o que a gente tem, a gente não fica olhando daquela forma forte, vamos chamar assim, com mal olhado sobre a propriedade ou a vida do outro. E o que acontece, diz Rabbeinu Yonah, que forte, pessoal, sai um ar, alguma coisa do pensamento da pessoa. Esse ar, ele tem o poder de sorefet advarim, de queimar a propriedade do outro de alguma certa forma. Inclusive, o Chazon Ish diz um pouco diferente. Diz o Chazon Ish sobre o tratado de Baba Batra que Ain Hara é algo chamado Misodot Abriá, conceitos profundos, segredos da criação do mundo, que assim Hashem criou o mundo. Igual que existe o poder da gravidade, igual que a luminosidade remove a escuridão, assim também Hashem fez o Ain Hara, que o Ain Hara, o mal olhado, ele é um segredo. E assim é que é. Não pergunta como, diz o Chazon Ish. Mas Rabbeinu Yonah discute com ele, diz, nesse ponto, que Ain Hara, meus queridos, sai um ar da cabeça da pessoa quando ele fica com muita vontade de algo, de alguém. Isso aqui queima a propriedade do vizinho. Ou seja, é algo power, só que no caso aqui literalmente é algo fortíssimo. Inclusive, Uran era Rabbeinu Nissim, também um dos Rishonim, nas suas drashot, Uran tem algumas drashot, e ele diz que é uma das kochot hanefesh da pessoa. A pessoa tem alguns poderes, que Hashem, quando criou a pessoa, criou ele com alguns poderes. Um dos poderes que a pessoa tem é o poder da visão. Esse poder da visão, quando ele é usado para o bem, ótimo. Quando ele não é usado para o bem, causa o Ain Hara. Ou seja, a gente está vendo que esse conceito de Ain Hara, ele precisa de uma proteção, para que não afeta a pessoa. E o conceito, ele sim existe. Não é algo que a gente chama de lenda, ou que é algo que é fofo, ou bonito, ou misticismo, e algo que não tem fundamento nenhum. Sim tem fundamento. O Marata nos conta, no começo do tratado de Baba Batra, que existe um conceito até na Halachá chamado Ezekreia, ficar olhando para a propriedade do vizinho. Tem até uma distância mínima que uma pessoa pode construir a propriedade dele perto da propriedade do vizinho, tem que ter uma certa separação, para não ficar olhando para o campo do amigo, para não tirar a privacidade do amigo. Inclusive, diz o Talmud, olha que interessante, pessoal, quando as espigas de Reuven estão crescendo no campo dele, na plantação dele, Shimon não deve ficar olhando para as espigas dele crescendo, se desenvolvendo, por quê? Porque ele vai causar Ain Hara, Shimon vai causar Ain Hara nas espigas de Reuven, isso vai afetar ele. Queria caminhar mais um passo para a gente ver e ter esse assunto um pouco mais claro para a gente. No Tratado de Baba Batra, na página 75a, Rabbi Yochanan conta para a gente uma drashá. Ele estava fazendo uma drashá, pegou um passuco no Navi, e ele falou o seguinte para os seus alunos: olha, no futuro, quando Hashem achar a hora e Mashiach chegar, os tzadikim vão receber um dos presentes, vão ser diamantes de 15 metros de tamanho. Um aluno de Rabbi Yochanan falou para ele: Rav, impossível, hoje a gente não acha um diamante de 20 centímetros, 30 centímetros, como a gente vai achar um diamante de 15 metros? Rabbi Yochanan falou para ele: olha, esse é a drashá que está no passuco, se é assim, é assim. Conta o Talmud que esse aluno de Rabbi Yochanan viajou e conta que ele viu malachim, anjos, deve ser que o barco dele afundou, o Talmud não conta, mas deve ser que isso aconteceu. Ele caiu e aí ele viu malachim lá embaixo, anjos embaixo no mar, com pedras preciosas gigantes. E o que eram essas pedras?
E disseram esses malachim, esses anjos, olha, essas pedras a gente está guardando aqui no fundo do mar, sem acesso ao homem, sem acesso ao ser humano, para que no futuro, os tzadikim, os justos, ganhem isso como uma dos prêmios de terem feito a Avodat Hashem, cumprido as mitzvot nesse mundo. Esse aluno volta depois para a terra firme. Primeira coisa que ele faz é vai correndo para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan, Rabi Yochanan, eu vi o que você me falou, Rav. Você me falou que vão ter pedras gigantes para o tzadikim no futuro. Uau, é verdade o que você me falou. Fato é que eu vi isso, ao vivo e a cores. Rabi Yochanan olhou para ele e falou, quando eu mostrei o passuco, você zombou do passuco, falou que é bobeira, e agora você acredita? Pessoal, olhem qual foi a reação de Rabi Yochanan. Natan enav bo, Rabi Yochanan olhou para ele, é um termo que se repete em casos diferentes no Talmud, venase gal shelatzamot, aquele aluno, virou uma pilha de ossos. Agora, pessoal, olha que interessante, como Rabi Yochanan ficou chateado porque ele zombou da Torá, ele não acreditou, precisou ver para acreditar. Então, Rabi Yochanan, o que fez com ele? Pessoal, olha que interessante, essa pessoa virou uma pilha de ossos, literalmente, mas como Natan enav bo, Rabi Yochanan, no fato, olhou para ele e aquele aluno, de fato, virou uma pilha de ossos. Ou seja, o olho de cada um de nós é um dos órgãos, talvez sejam o mais poderoso, um dos mais poderosos, apesar que a gente tem poucos sentidos, 5 sentidos, mas o olho, pessoal, o olho é algo fortíssimo. Agora a pergunta é, da onde surgiu esse poder no olho? A gente viu que o Irã falou que ele sai até um ar que queima a propriedade do outro. O Hazonish diz que Misodot Abriat é uma das partes da criação do mundo, é uma das regras do mundo que assim funciona. E daí por diante, como a gente vem vendo até agora. Qual que é a lógica para isso? Rav Moshe Shapiro, Zichron Libraha, uma vez disse algo muito, muito interessante. Quer dizer, muitas coisas interessantes, mas uma delas que tem a ver com o nosso shiur. Esse grande homem disse para a gente o seguinte: como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, pessoal? Olha que interessante, olha que forte. O Talmud conta para a gente que Hashem criou o mundo através de 10 dizeres. Hashem falou que nasçam as plantas, por exemplo, e as plantas nasceram. Hashem falou que nasçam os animais, e os animais nasceram. Que sejam criados os humanos, e os seres humanos foram criados aí por diante. Então o Talmud fala para a gente que todo o universo foi criado com 10 ma'amarot, com 10 ditos de Hashem. E tem mais uma coisa, quando Hashem ia vendo que o mundo ia ficando de uma forma bonita, da forma com a qual Hashem queria, Hashem dizia, consta em Bereshit, Vayar Elohim Kitov, Hashem viu que isso é bom. Ou seja, diz Rav Shapiro algo fortíssimo, já que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo usando 2 artifícios, vamos chamar assim, a fala de Hashem, e os olhos de Hashem, Hashem falava e criava, e depois é sido Vayar, Hashem viu que estava bom, e aí ele confirmava como se fosse a criação do mundo, de cada uma dos estágios do mundo. Já que nós fomos criados já que Hashem criou o mundo com a boca dele, apesar que Hashem não tem forma, mas via um dito de Hashem, e também o olhar de Hashem confirmava a criação do mundo, e nós fomos criados na imagem de Hashem, esse poder nos foi dado. Tanto com a boca da pessoa ou com os olhos a pessoa pode criar e destruir. Fortíssimo, pessoal. Que maravilhoso. Tudo está na Torá. E se eu não sei se vocês já se perguntaram, por que nós temos 2 olhos? Eu falo, Rabino, porque a gente tem uma visão mais panorâmica das coisas, Um olho consegue ver o prisma do lado direito, outro do lado esquerdo, a gente tem uma visão muito mais macro e panorâmica, é verdade. Mas talvez me permitam, pessoal, se a gente fosse como aquele desenho lá, que todo mundo já viu de pequeno, daquele menininho lá, talvez é de Disney, Pixar, não sei, que é um desenho que tem uma pessoa com um olho, e esse olho pudesse ser um pouquinho maior, pronto? Um olho mais, que vai de um lado da cara até o outro, não precisaria de 2 olhos. Podia ser um olho mais largo. Por que Kadosh Baruch Hu criou a gente com 2 olhos? E quem tem Torá pode perguntar tudo. Não tem que ter medo de perguntar. Tem que ter a ajuda de Hashem para poder achar. E às vezes a gente não sabe, a gente tem que procurar mais.
No caso aqui, Hachamim, nossos grandes sábios, contam para a gente tem 2 olhos. Por quê? Porque a gente tem um personagem na Torá que ele é chamado, em português, a gente fala caolho, que ele tinha um olho tampado, que nem o olho do pirata. Bil'am. Bil'am é chamado Shetum Ha'ain. De acordo com Rashi, ele não tinha, um dos olhos dele não funcionava. Bil'am era um homem, no caso era um naveiro, um profeta, que ele estava procurando sempre como amaldiçoar o povo judeu, ele foi contratado para isso. Bil'am tinha um olho só, o Ain Hara. Ele sempre procurava o mal nos outros. Kadosh Baruch Hu nos criou com 2 olhos para que nós tenhamos o Ain Hatov, o olho bom, e o olho Ra, ruim também. Ah, mas, Rabino, peraí, cria só um olho grande que seja bom? Boa pergunta. Eu acho que a resposta é o seguinte, pessoal. A gente precisa ter um olho bom, isso é óbvio, e o olho ruim é aquele olho crítico, porque ele também é necessário. Porque se a gente vê um aluno, um filho, qualquer pessoa, que ele está fazendo algo ruim e a gente só tem o Ain Tov e a gente faz carinho na pessoa, a gente nunca consegue educar a pessoa, não consegue instruir a pessoa. O ser humano precisa de um mix de o Ain Tov, o bom olho, e o Ain Ra, o olho que ele é crítico, para com esse mix a pessoa poder saber julgar a situação e não fazer carinho em tudo. A pessoa foi lá e roubou o banco, coitado, ele não tinha comida. Sim, ele não tinha comida, ele pode ser um coitado, ele pode precisar de ajuda. Mas isso não justifica ele de roubar um banco. O Ain Hara é aquele olho crítico que não pode passar a mão na cabeça de atos errados. O Ain Tov é aquele olho diferente de Bilam que procura coisas boas nos outros. Qual é a solução para o Ain Hara, já que ele existe? Um passo adiante. Hamse, colocar aquela mãozinha. Será que essa mãozinha tem fundamento? Fui procurar, porque não é tão pachuto isso, mas o Ben Ish Chai traz nos seus livros de Halachot no 2º ano, em nome do Hidar Rav Chaim Yosef David Azulay, 1750, que existe sim o Hamse. E se ele trouxe que existe o Hamse, quer dizer que esse Hamse, esse 5, ele sim tem um fundamento, mesmo na Halachá. Mas, pessoal, a solução de verdade para o Ain Hara, tem algumas que a gente vai Bezerra Hashem apresentar agora, é o seguinte. A primeira é como a gente falou em nome do Rabbeinu Yonah. A pessoa olha para os outros quando ele não está satisfeito com o que ele tem. Quando a gente pega um copo d'água, por exemplo, antes de beber e fala Shehakol, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shehakol Nihya Bidvaro. Que tudo, Nihya veio existir pela vontade de Hashem. O que nós temos hoje é o que Hashem quer. Quando alguém pergunta para a gente como está, a gente tem que falar está maravilhoso. E o Ain Hara, isso é o remédio contra o Ain Hara. Quando a pessoa entende que está tudo maravilhoso, porque se Hashem deu isso para a gente hoje, porque isso é maravilhoso para a gente hoje, esse é o remédio contra o Ain Hara, porque eu estou mabsuta, eu estou feliz com o que eu tenho. Eu não preciso olhar para os outros. Quando a gente escuta falar que o outro comprou um carro, o outro reformou uma casa pela primeira vez ou 10ª vez, a gente tem que treinar, diz assim Rav Avigdor Miller, algo maravilhoso. Treine e fala, olha, fala baixo para você mesmo, para nós mesmos. Que esse homem, essa mulher, use o carro com saúde. Que essa casa traga muita saúde e muitas alegrias para tal família. Articular isso verbalmente. Tudo que nós temos hoje é o que nós precisamos ter. Amanhã, se a gente merecer mais, a gente pode pedir para Hashem, a gente vai ter mais, com saúde. Mas, as of today, o que a gente tem é o que a gente precisa. O Shehakol Nihya Bidvaro, entender isso é a solução contra uma das ferramentas contra o Ain Hara. E de novo, pessoal, algo fortíssimo. Rav Avigdor Miller disse, eu quero repetir porque isso tem que ficar gravado, quando a gente vê alguém com uma casa bonita, com uma família bonita, etc e tal, antes de entrar o pensamento possível de Ain Hara, que ele existe, como a gente mencionou no shur até agora, a pessoa verbalizar baixo, que você tenha brachá, que fulano continue tendo brachá com sua família, com sua casa, com seu trabalho, com seu corpo, com sua ginástica, you name it, com o que for. Isso aqui tem uma pergunta ainda, pessoal. Como pode ser que pelo fato que X olhou para Y, Reuven olhou para Shimon,
ele vai prejudicar Shimon? Peraí, a gente provou agora, em nome dos nossos grandes Rishonim, que quando Reuven olha para Shimon, ele acaba possivelmente prejudicando a pessoa quando ele olha de uma forma Ainará. Como funciona isso? E o que Shimon, que foi o recipiente do mal olhado, tem a ver com isso? Rav Dessler, no seu livro Mirtav Melial e outros grandes homens, contam para a gente o seguinte, que quando a pessoa tem alguma coisa e ele expõe isso ao público, o Beit Din, a corte celestial, ele traz provas para isso, reavalia de fato se Shimon merece isso. Por exemplo, Shimon, ele fez uma reforma em casa ou alguma coisa, comprou um carro novo, etc e tal, ele posta, avisa todo mundo, ele sai buzinando por aí, sai de uma forma extravagante. Quando a pessoa, ele vaza para fora, ele expõe demais o que ele tem, o que acontece é que o Bedin lá em cima fala um segundo, a corte celestial fala um segundo, eu dei isso para Shimon, para ele aproveitar, para ele curtir, e quem tem deve curtir, mas não para ficar anunciando para o mundo que eu tenho isso, que eu sou isso, que isso é minha riqueza. O fato de Shimon postar isso, na linguagem do século XXI, e anunciar para todo mundo, para que todo mundo saiba, e se não tirou foto não vale nada. Então, pessoal, o que acontece? O Bedin fala, a corte celestial fala um minuto. Eu dei isso para ele aproveitar, não para prejudicar os outros. Para prejudicar os outros, incomodar os outros que não têm, ou que têm menos, eu não deixei ele. Ele não tem méritos para isso. Então, Lo Aleno, Hashem vai lá e tira de Shimon essas propriedades. Rav Dessler via o Ainará de Reuven, que foi causado porque Shimon expôs isso demais. Isso faz com que Shimon, dono das propriedades ou do que for, daquela bênção, acabe Lo Aleno perdendo isso. Ou seja, a primeira ferramenta contra o Ainará não é o Hamse. Se a pessoa quiser ter um Hamse, ok. Mas a primeira ferramenta, aquela muito mais forte do que isso, meus queridos, é Sheakol Ne'amidvaro. Está satisfeito com o que nós temos. Quando vê uma coisa do outro, se vai cair no buraquinho do Ainará, já abençoa o outro verbalmente direto. Falando baixo, para você mesmo, para nós mesmos. 2, quando a gente expõe demais o que a gente tem, acaba caindo na mão do povo, acaba caindo na mão do público, e aí a pessoa pode sim, de fato, Lo Aleno, longe de nós, ser afetado. Rashi, tem um Rashi que merece a nossa atenção, que ele explica melhor esse conceito ainda, queridos, olhem que interessante. Quando Yosef estava no Egito e os irmãos vieram comprar comida, procurar comida para comprar, os irmãos ainda tinham comida, o povo estava com fome, mas os irmãos ainda tinham comida. Eles foram, Yaakov mandou eles, olha, vão procurar comida, eles acabaram caindo na mão de Yosef. Mas Yaakov disse para os filhos, apesar que vocês têm comida, os outros ao seu lado já estão com fome, já não tem mais comida no mundo. Então disse Yaakov para os seus filhos, irmãos de Yosef mais uma vez, Lama titrau. Porque titrau, roé, em hebraico quer dizer ver, titrau é ser visto. No português, claro, porque vocês estão aparecendo. Tem tanta gente que não tem, por que precisa aparecer? Por que todo mundo precisa saber que você está tendo 3º, 4º, 5º, 10º filho? Por que precisa postar em todo mundo a foto dos seus filhos? O que a gente faz para a gente, com delicadeza, isso Hashem sempre vai proteger a gente. Porque nós somos Ale'ain, descendentes de Yosef, como a gente mencionou no começo do shiur. Quando a gente, sem querer ou por querer, faz e acaba extrapolando e passando para fora, pessoal, isso sim, Lo Aleno, longe da gente, a pessoa pode ser afetada. Ou seja, no nosso século XXI, o conceito de Ainará ele ficou tão famoso porque a pessoa posta tudo, todo mundo precisa saber. Mas um minuto, talvez os amigos da pessoa próximos devem saber, porque eles vão ficar felizes por ele, os familiares, a própria pessoa tem que curtir os bens que ele tem, certeza. Usa com saúde, mas por que todo mundo precisa saber? Eu vi uma explicação muito bonita, acho que em nome do Netziv, se não me engano. Bil'am falou, En ham levadad ishkon. E En ham,
quando esse povo, Bilam falou sobre o povo judeu, levadat, sabe ficar sozinho, vírgula, Ishkon, ele vai viver para sempre. O que diz o Netziv, que na verdade se o povo sabe não se misturar com outros povos, aí a gente vai se manter. A gente sabe respeitar todos, mas saber que o povo Yehudi é um povo Yehudi, é diferente. Porém, eu aproveitei essa explicação do Netziv, eu acho que tem mais uma coisa aqui que tem a ver com a gente hoje. En am levadad, quando nós somos um povo levad, sozinhos não quer dizer somente que a gente não se mistura, que também é muito importante, quer dizer que nós sabemos viver sozinhos, o que a gente tem com nós mesmos, com as pessoas muito próximas da gente, aí Ishkon, aí vai se manter o quê? O que nós temos, a nossa brachá material. Porque, pessoal, olhem até onde vai a coisa e olhem que forte isso, pessoal. Se isso não fosse uma Gemara e a gente fosse confirmar, eu vou falar a fonte para vocês, não acreditaria. Se alguém me contasse isso, eu não acreditaria. Eu ia ver dentro, então eu peço para vocês olharem também. A Gemara, no Tratado de Baba Metzia, na página 107b, Kuv Zayin Amud Bet. A Gemara conta sobre Rav. Rav, ele foi uma vez no cemitério e ele fez, assim explicam os comentaristas, Shelat Halom, ele, um tipo de profecia, alguma coisa assim, vamos chamar assim, para o que condiz com o nosso shur de hoje. E aí ele foi e começou a olhar as pessoas que já estavam falecidas, e de uma forma profética ele começou a ver por que cada um faleceu. E Rav fez uma estatística. E o Talmud conta para a gente que ela é válida não só para a época de Rav, porque senão não estaria no Talmud, tem a ver com a gente hoje. Disse Rav, o grande Rav do Talmud, o seguinte: de cada 100 lo aleno falecidos, que a gente vive há 120 anos com saúde mais uma vez, de cada 100 falecidos, 99 deles morrem por Ain Hara e um só morre por Derech Eretz, porque faz parte da vida. 99 dos 100 falece antes da hora, porque alguma hora, depois do pecado de Adam Arishon, todo mundo tinha que falecer, esse é o decreto, que assim funciona. Mas, meus queridos, 99 vão embora do mundo antes da hora por Ain Hara, e só um de cada 100 falecem na hora devida. Pessoal, que forte! Que forte! Quando a gente extravasa para fora o que a gente tem, no fim a gente acaba incomodando os outros e a gente acaba loaleno perdendo isso, como o Rav Dessler explicou para a gente o porquê racionalmente. Inclusive, queridos, tem coisas na Halachá que a gente tem que se cuidar para não extravasar para fora. Por exemplo, está escrito no Shulchan Aruch que 2 irmãos não devem subir seguidos um depois do outro na aliá da Torá, por exemplo, não deve subir um irmão na terceira aliá, por exemplo, e outro irmão na quarta aliá, um seguido do outro, no Sefer Torá. Por quê? Para não trazer Ain Hara. Por quê? Porque 2 irmãos subindo vai começar a chamar atenção. Então a gente não precisa fazer nada que vai chamar atenção. Por outro lado, a gente não precisa, me permitam, português, ficar noiado com isso. Isso mesmo. O pessoal precisa lembrar do Sheakol Niyam Bidvaro, que eu falei para vocês. O pessoal precisa lembrar de que a gente não pode abusar e expor o que a gente tem para toda a cidade, porque não precisam saber. Mas uma vez que eu faço minha parte, acabou. Conforme dizem Chachamim para a gente, isso consta em alguns lugares, um deles, Rav Moshe Feinstein traz, e quando a pessoa não liga para o Ain Hara, se ele não expõe, se ele não faz mal para os outros, ele não fala isso, mas a gente aprendeu agora no shiur, então se a pessoa não liga para o Ain Hara dos outros, não precisa se preocupar. Agora, se a pessoa expõe, ou ele fica muito preocupado, qualquer um dos dois, aí sim a pessoa deve se preocupar com a Ain Hara. Ou seja, o que a gente está aprendendo hoje é que existe, a pessoa precisa estar ciente disso, viver bem. O que a pessoa tem, a Hashem deu para baixar para a pessoa para ele curtir, mas não é para a cidade inteira saber. E queria nessa fase final, meus queridos, ver com vocês o seguinte. Em relação a fazer uma mitzvah, por exemplo, pergunta que talvez exista na cabeça de cada um de nós. Posso doar tal coisa e colocar uma plaquinha na sinagoga, na yeshiva, onde for?
Quando a pessoa vai lá para uma causa que a Torá aprova, a pessoa vai lá e ele doa o macer dele, doa o dízimo dele, a pessoa está ajudando, mas o fato dele colocar o nome, todo mundo vai falar, oh, olha como ele ajudou, etc e tal. Então, quem faz essa pergunta, quem aponta esse assunto, é o Rashba, um dos Rishonim também, da época de Rashi. É trazido no Shulchan Aruch, em Alachot Tzedakah, no capítulo Resh Mem Tet, no Alachá Yud Gimel. O Shulchan Aruch, pessoal, como tudo está na Torá. Se não está na Torá, está na Gemara, se não está na Gemara, está no Shulchan Aruch, que é tudo parte da Torá. É uma sorte ser Yehudi, porque tem resposta para tudo. É de verdade, é um privilégio. O Shulchan Aruch diz para a gente que não só que pode, como Ra'ui é conveniente fazer isso, diz o Shulchan Aruch. Não é obrigatório, mas é conveniente. Por quê? Porque diz o Shulchan Aruch, pessoal, o seguinte: às vezes, quando a gente faz isso, a gente acaba motivando os outros. Se o meu intuito é motivar os outros, não tem problema nenhum. Agora, se meu intuito é só aparecer, talvez seja problemático. Mas se é para motivar os outros, não tem problema. Ah, mas e o Ainará que ele existe? Quando a gente faz uma mitzvah, o escudo da mitzvah protege do Ainará. Porém, quando a gente não faz uma mitzvah, anunciar para a cidade inteira que a pessoa reformou de novo a casa dele, ou a pessoa trocou de carro, ou a pessoa teve um filho, etc e tal, para quê? Para que precisa postar foto de toda a família no perfil do WhatsApp? Para quê? Por que todo mundo precisa ver? Porque todo mundo tem o perfil de WhatsApp da pessoa. Talvez ponha uma foto de uma paisagem bonita, uma foto de um passarinho bonito, alguma coisa. Não precisa postar coisas nossas, porque todo mundo precisa ver isso, pessoal. Tem pessoas que não têm tanta brachá quanto a gente e incomoda as pessoas, não tem o que fazer. E o ponto, meus queridos, para terminar o shur, é que nós temos dois olhos. O Ain Ara e o Ain Tov. E a gente explicou que precisa dos dois para que haja um balanço, para que a pessoa possa ver a vida e as situações, instruir os outros e a si mesmo de forma saudável, não passar a mão na cabeça de todo mundo também, como a gente explicou. Porém, a gente tanto falou de Ainará, eu queria contar para vocês uma coisa muito importante, queridos, já que o mundo foi criado, Vayar Elohim Kitov Hashem, olhando para o mundo, ele deu ok para as criações, então o olho da pessoa, como a gente viu hoje, tem um poder giant, gigante, powersíssimo ao quadrado. Nós temos também, queridos, algo chamado Ain Tová, o olho bom. Eu queria contar para vocês uma história, e com ela nós concluímos, Bezrat Hashem. Sabem que Ain Tová é olhar para o outro com um certo sorriso. Olhar para o outro com... não é já criticar a pessoa, já queimar a pessoa, já incomodar a pessoa. É olhar com um sorriso para o outro. Para o outro, para a vida, para Hashem, para nós mesmos, repito, para nós mesmos, para o Rav da sinagoga. Não é já chegar e procurar já onde está o erro. Tem o jogo dos 7 erros. Tem gente que acorda de manhã, procura no Rav da sinagoga, procura na escola, procura na família, procura em si próprio o jogo dos 70 erros. Já onde ele vai dar a alfinetada para já furar. Hashem falou, Habibi, todos nós somos maravilhosos. Deixa essa maravilha que nós temos dentro da gente brotar para fora. Como? Usando o Ain Tová, o olho bom. Acompanhe essa história para que a gente possa fechar com chave de ouro, Bezrat Hashem, pessoal. A história acontece no inverno, e no inverno o nascer do sol, a gente chama em hebraico Netz, o Netz ou o nascer do sol, o Netz ele é muito, muito cedo, o Netz Hamal é muito cedo. David, que sempre ia no Minyan Netz, ele rezava muito cedo, porque se o nascer do sol, depende da época do ano, mas no inverno ele é muito cedo, vamos assumir que é 5 da manhã, então o Shaharit começa às 4:30 para chegar no Netz, no nascer do sol, na Amidah já, então é muito cedo. Ele no seu Minyan, que era um Minyan de pessoas que são cuidadosas com o Tefilá, o fato é que chegam muito cedo, essas pessoas estavam lá rezando, e um deles era David. Ele vê um novo colega, uma pessoa que nunca veio naquele Minyan, era Shabbat, e ele vê essa pessoa com uma caneta no bolso,
Shabat, caneta no bolso. E de repente, esse colega que entra no minyan, vamos chamar ele de Shimon, fala, olha, eu tenho o yortzeit hoje do meu pai, era dia do falecimento do pai dele, desse Shimon, ele queria subir na Torá. Davi, quando viu isso, ficou furioso, falou, olha, a gente vai ter leilão agora daqui a pouquinho, falou para si mesmo, a gente vai ter leilão agora para comprar as aliot, para ver quem vai subir, e em Israel muitas sinagogas fazem um leilão rápido mesmo Shabbat, entre parênteses, e aí o que acontece? Ele falou, olha, eu não vou deixar uma pessoa que vem com uma caneta, que ele profana Shabbat em público de forma, assim, não está nem aí, vem com uma caneta para fora, visível na camisa dele, comprar aliá, de jeito nenhum. Então começou o leilão, Davi falou para Shimon, muito bem-vindo, sentou lá, ajudou ele, etc e tal, mas falou, olha, você não vai subir, falou para si mesmo, não vou deixar ele subir na Torá, porque não condiz com alguém que com uma caneta no bolso na frente de todo mundo, pelo menos que tenha vergonha de fazer profanar o Shabat, ou que nunca aprendeu, mas não pode ir de forma assim, não estou nem aí. Então, de repente, olha que interessante, pessoal, Davi, que sempre rezava naquela sinagoga, quando olha para Shimon, na hora do leilão, Shimon levanta a mão, 100 shkalim, Davi fala 200, 300, 400 e tal, até que, resumindo a história, Davi, que é a pessoa que sempre rezava naquela sinagoga, falou 2.000 shkalim. Todo mundo olhou, uau, o leilão nunca chegava a esse valor. Shimon, que é aquele indivíduo que chegou pela primeira vez naquele minyan, Shabbat, perdeu a oportunidade de subir na Torá no yortzeit do seu pai. E aí, o leilão estava lá, e era a última aliá, então Davi ficou feliz que ele comprou aliá, em nome da santidade da Torá e não deixar uma pessoa que não está nem aí com o Shabbat subir na Torá, mas por outro lado, ele ficou muito mal. Falou, puxa vida, esse senhor tem yortzeit do pai dele, ele precisa subir na Torá, eu tirei a aliá dele. Ficou muito desconfortável. Faltava ainda toda a leitura da Torá, tinha mais 20 minutos, 25 minutos de leitura, passou 5, 10 minutos, Davi ficou pensando muito, ele falou, sabe o quê? Não consigo mais. Eu vou chegar para Shimon e conversar com ele. Eu não quero levar esse peso para minha casa que eu tirei ele de uma pessoa, mas por outro lado eu quero respeitar a Torá. Ele tirou ele da sinagoga e falou para ele, olha querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você veio na sinagoga uma vez, o menino que reza cedo, cuidadoso, se acordou cedo. Você veio com uma caneta no bolso no Shabat? Me incomodou muito, eu comprei aliá e eu não tenho nada hoje. Mas eu comprei aliá só para não deixar você pegar, porque em nome do respeito à Torá, quando a gente fala, pessoal, tudo se resolve. Olha que interessante. Shimon olha para ele e fala assim, como assim, caneta no bolso? Eu sou Shomer Shabbat, nunca eu teria uma caneta no bolso. Davi fala, você é Shomer Shabbat? Olha para baixo. Shimon abaixa a cabeça, ele olha para o bolso da camisa dele e vê que tem uma caneta. Shimon fala, ai meu Deus, já sei o que aconteceu. Esse minyan, ele é muito cedo, não estou acostumado a vir aqui. Eu acordei em casa, estava tudo escuro, porque o minyan do Netz, ele acorda, ele é feito, sai de casa quando ainda está escuro. Eu peguei uma das duas camisas que eu tinha em casa e coloquei. Em vez de eu pegar minha camisa de Shabbat, eu peguei a camisa que eu uso na sexta-feira para trabalhar. As duas são brancas, eu me confundi. Desculpa, você tem razão. Você pode subir na aliá, disse Shimon para Davi. Davi disse para ele, de jeito nenhum. Eu peço desculpas para você. Eu usei o meu Ain Hara quando eu olhei para você. Devia ter usado o meu Ain Tová. Muito obrigado que você me explicou o que aconteceu. E no caso, que Davi foi corajoso de com delicadeza perguntar para Shimon por que ele estava com a caneta no bolso. Shimon disse para ele, olha, você tem toda a razão, eu não estou chateado com você. Eu me confundi de manhã das camisas porque eu saí e minha casa estava tudo escuro ainda à noite. Disse Davi para ele, olha, tem uma alahá. Uma pessoa que julga o outro para o mal, tem que dar uma brachá para ele, uma bênção para ele. No caso, eu vou te dar duas bênçãos. A brachá de anterior e a posterior da Torá. Porque eu comprei a aliá e você me provou que eu acabei olhando mal para você. Então, no caso, você vai pegar aquela aliá Shimon, você vai subir, esse é o meu presente para você. Que Bezrat Hashem, queridos, a gente possa ter o balanço do Ain Hara com Ain Tová, usar bastante o nosso Ain Tová e lembrar de não expor o que a gente tem
para não afetar os outros com o que a gente tem. E que a gente possa ter muita brachá em tudo que a gente tem. E se a gente tem aquilo, usar com muita saúde, desfrutar disso. Porque se Hashem deu aquilo para a gente, é que a gente pode usar aquilo de forma discreta, com tzniut, na nossa família, nos nossos amigos mais próximos, e que a gente tenha brachá em tudo que a gente fizer. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.